E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu resolvi gravar esse material para a gente pensar um pouquinho nos critérios da proposta 2. A proposta 2 que os alunos do cursinho solidário fizeram é relativa a uma notícia, na verdade, uma transposição de uma música para uma notícia que a Universidade Federal pediu aí há alguns anos. Então, aqui está o enunciado, que é esse: Adoniran Barbosa é um ícone do samba paulista. Os temas de suas composições giravam em torno dos tipos humanos mais comuns e da realidade crua de uma metrópole que não para. Em suas músicas, usou sempre a linguagem popular paulistana para dar vida às suas personagens. Saudosa Maloca, de 1951, conta um fato que é retratado a partir do ponto de vista de uma das personagens. Esse ponto é fundamental porque na transposição da música para a notícia, a ideia então é que o aluno assuma o ponto de vista do veículo, ou seja, que ele apresente mais de um ponto de vista, especificamente de todas as partes envolvidas e não apenas de um personagem. Então diz lá a música: se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete assombradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, nós nem pode se lembrar, veio os homens com as ferramentas e o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos para o meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza nós sentia, cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme cobertor. E hoje nós pega a paia nas gramas do jardim. E para esquecer nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, que de onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, que de onde nós passemos dias felizes da nossa vida. Então, Maloca é uma casa muito pobre, rústica, né? Mas ao mesmo tempo um lar, isso aqui é importante, ou seja, eles foram despejados. E pegar uma palha ou puxar uma palha significa dormir. Então aqui hoje nós pega a palha nas gramas do jardim, ou seja, dorme na rua. Foram despejados e agora dormem na rua. Então esse, digamos, é o ponto central dessa música. A proposta era a seguinte: a partir da leitura dessa música, redija uma notícia de jornal que informe ao leitor os fatos narrados, ou seja, tem um despejo. E depois desse despejo, a casa da qual eles foram despejados virou ali um edifício. Tá? O seu texto deve, primeiro, ser introduzido por uma manchete, depois apresentar a narrativa do ponto de vista do veículo de comunicação, e aqui eu tenho insistido com os alunos, pessoal, que eles apresentem tanto o ponto de vista dos envolvidos ali, dos despejados, como de quem pediu o despejo, seja a justiça, uma empresa, o dono do lugar, enfim. Ser fiel aos fatos apresentados na letra da música, mas pode haver acréscimo de detalhes. Por exemplo, o lugar, o endereço, o dia, tudo isso eles podem inventar, tá bom? Que atualizem a narrativa e permita adequá-la ao gênero notícia de jornal. Apresentar a linguagem e estruturas próprias do gênero e ter de 7 a 10 linhas, ou seja, uma notícia bem curtinha, tá bom? Vamos dar uma olhada então nos critérios que eu separei para a gente. Então, o primeiro é, reportar o fato narrado. É um texto informativo? Então, assim, a ideia, sendo um texto informativo, a gente dá nota máxima aqui, 10. Então, se ele é informativo, se ele esclarece informações, se ele não for notícia, ele ganha nota 0. Ele apresenta uma manchete. Como isso faz parte da notícia, tem que ter uma manchete, eu coloquei aqui um 0,5 para o aluno lembrar que tem que fazer manchete. Apresentar o ponto de vista do veículo, com os dois lados envolvidos, ou seja, de quem despejou ou de quem mandou despejar e dos despejados. E aqui vale até 20, com algumas nuances, né? Por exemplo, se tem só uma versão, se as versões não estão muito claras, a gente não sabe quem está dizendo, ou se tem bem as duas versões, mas ainda não estão bem estruturadas, a gente pode dar de 12 a 20. Abrir o tema com a lead, né? Ou a light, como alguns pronunciam. A lead seriam aquelas perguntas iniciais que toda notícia deveria responder logo ali no primeiro parágrafo, que seriam o que, quem, onde e quando. Eu não coloquei como e porquê, porque eu coloquei aqui em relação aos detalhes que ele pode, inclusive, inventar no texto. Então, aqui eu coloquei, né? Inclusive com a ideia de verossimilhança, ou seja, a ideia de que os detalhes que ele está acrescentando são críveis, são passíveis de verificação com a realidade. Por exemplo, uma data existente, uma cidade existente,
personagens, né, ou nome de uma empresa, enfim, que seja assim. Não precisa ser uma empresa existente, mas tá lá, empresa X, ele tem que dizer que é uma empresa, não inventar um nome fictício, né, sem dizer que é uma empresa, por exemplo, tá? Finalmente, as questões básicas lá que a gente tem trabalhado, de 20% de norma padrão, uso adequado de operadores de coesão. Aqui eu coloquei também estruturas de retomada e referência aos envolvidos, né? Então, por exemplo, falar os despejados ou os entrevistados disseram ainda, coisas desse tipo, também 20%. E aqui eu coloquei escrever 2 parágrafos, um parágrafo para o lead e um parágrafo para o detalhamento, tá bom? Vamos ver 2 textos para ver como é que fica? Então, esse texto é de uma aluna, da Carolina, ela diz assim, o título do texto dela é assim: a derrubada de casa deixa 3 desabrigados no centro de Curitiba. Então, beleza, ela já usou Curitiba, tem verossimilhança, né? Colocou ali a questão da manchete, tá tudo perfeito. Vamos dar uma olhada no texto. Na tarde de ontem, 2 de fevereiro de 2022, ocorreu na região central de Curitiba a demolição de um casebre proveniente de uma ocupação irregular. O proprietário do terreno, Antônio Luiz de Almeida, alega que a propriedade precisou ser demolida porque havia sido vendida para uma construtora. O local se tornará um prédio comercial. As obras devem começar no final do mês. Veja que aqui eu coloquei para ela que está excelente. Ela está colocando já uma segunda versão que a gente nem tem na música. Perfeito. Então ela está alegando o porquê de tudo isso. E agora ela vai dizer a questão da ocupação. A área estava ocupada anteriormente por 3 homens, Mato Grosso, Joca e Vicente, que assistiram à destruição de sua antiga residência parados no meio da rua. Eles estão com a razão, vamos arrumar outro lugar, afirmou o último deles ao ser indagado acerca do ocorrido. Então eu coloquei ótimo, né? Do ponto de vista do texto, achei que ficou ótimo, particularmente. Eu disse a ela que eu queria ouvir um pouco mais a voz do Vicente, que seria aquele que seria o narrador da música, vamos chamar assim, né? De qualquer modo, o texto está muito bom, tá? De 0 a 10, eu dei um 9 para ela aqui e o texto está muito bom. Embora o texto fale em 10 linhas, e aqui parece que ela está com 11 linhas, acontece que eu dei um enter para conseguir fazer comentários no texto, e aí pulou a linha 2, mas ela não pulou, então está tudo certo, ela não infringiu o limite de linhas. Vamos ver um texto agora não tão bom, texto do Gabriel. Reapropriação de terra termina em confusão. Eu disse para ele que esse termina em confusão parece muito informal, então se ele conseguisse trocar é melhor. Veja que aqui eu já poderia trocar por alguma sentença, né? Mas eu estou pedindo a ele que faça que pense um pouquinho, porque eu acho que isso ajuda eles também a serem revisores do próprio texto. Uma reintegração de posse no centro de São Paulo terminou em confronto entre polícia e moradores do local. Daí eu coloquei assim, poxa, os moradores não têm poderio para confrontar. Tem? Então, assim, confronto é quando a gente tem duas pessoas ou duas entidades que de fato têm o mesmo poderio. Isso a gente chama de confronto, tá? O senhor Mato Grosso, um pernambucano que mora no local há 20 anos, relata: os homens estão com a razão, nós arranjamos outro lugar. Aqui eu já fiz um comentário para ele. Ó. Primeiro, o exemplo é de conformação, porque ele está falando assim: a gente vai para outro lugar, é de aceitação. Não é um relato. Ele não está relatando, ele está meio que se conformando. Ele devia dizer algo do tipo: conformado, o senhor Mato Grosso disse que aceitava a decisão e que procuraria outro lugar, tá bom? E depois aqui eu coloquei assim, ó, lembra que eu falei sobre a fala fora da norma em sala de aula? Uma coisa que eu disse a eles era o seguinte, a música está toda fora da norma padrão, mas em geral os jornais colocam as falas dos personagens na norma padrão. A gente nunca viu um jornal fora da norma padrão. E que se eles quisessem colocar isso, eles teriam que indicar em algum lugar que estariam respeitando o modo como as pessoas falam. Mas em geral os jornais não fazem isso, corrigem a fala das pessoas a partir da norma padrão por ser um texto escrito, tá? Então é isso que eu quis que ele lembrasse. Depois ele até me perguntou e eu relembrei esse fato para ele, tá bom? Enquanto os policiais destruíam, além da sua, diversas outras malocas presentes no local. Então aqui ele está continuando. Então eu coloquei, ó, o relato do Mato Grosso não parece coerente com a ação dos policiais, porque eles estão destruindo tal. E ele, puxa. Depois ele tinha falado em confronto também, né? Isso também depois, ao vivo, eu conversei com ele. Então, que tal colocar algo do narrador da música? O narrador parece menos conformado, parece um pouco mais triste com todo o fato, né? Porém, o morador Joca discordou de seu vizinho. Moramos há décadas aqui, até quando teremos essa injustiça? Seu comentário é perpendicular à lei que define estes moradores como os donos das casas que estão sendo
expulsos. Então aqui eu coloquei o seguinte para ele, ó. O que significa isso dentro do texto? Isso de ser perpendicular. Dentro do texto, para mim, isso não ficou claro. E finalmente, o final não é bom para uma notícia. Esses moradores das casas que estão sendo expulsos, assim, ele deveria ter dito assim: a lei tal garante que as pessoas de tal e tal e tal e tal e tal, é isso que eles vão fazer entrando na justiça, tal como afirma o advogado dos 3 expulsos do local, enfim, tá? Ele poderia ter terminado assim. Bom, faltou dizer quando ocorreu o fato, porque ele colocou a cidade, beleza, ele fez ali basicamente um livro, não colocou o quando, e também faltou a versão de quem pediu a reintegração, ele continuou só colocando a versão dos moradores do local. Ele não falou por que essa pessoa pediu a reintegração, o que ela tinha intenção a fazer essa reintegração, tá? Então aqui de 0 a 10 eu dei 6,5 para ele e pedi que ele reescrevesse, tá? Esse aluno até falou uma coisa bem legal, que foi o seguinte, ele disse que já fez um cursinho no ano passado e ele sempre tirava notas boas, acima de 8 na redação. Depois quando foi fazer a redação lá da Federal, ele tirou menos que 6. Ele falou que se sentia um pouco injustiçado, porque parecia que ele já estava seguro na redação e depois acabou não tirando a nota que desejava. Então vejam, esse é um exemplo que eu digo sempre a vocês, assim, os alunos do cursinho eles querem muito melhorar, mais do que tirar notas boas, eles querem sempre estar seguros do texto que estão escrevendo. Então podem ser rigorosos e rigorosas aí nas correções sem problema nenhum, tá bom? Bom, eu agradeço e fico à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas aí de vocês, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.